Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, 37. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 37. Você tem Bíblia? Diga glória a Deus. Isto. Diz assim: quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Então, ele está falando aqui a respeito da valorização de uma simples semente. E sobre isso que eu quero tratar, mas também quero ler com vocês Lucas, volte aí algumas páginas. Eu comecei por Coríntios porque, nesse primeiro momento, eu vou me apegar a este verso. Lucas, no capítulo 11. Lucas, no capítulo 11, no verso 34. Abriu? Diga amém. Diz: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Ele está falando aqui quanto à questão de tudo começa dos seus olhos, que mandam um comunicado para o seu cérebro, e ali vai se discernir, vai ser bom ou vai ser mal. Então, a partir daquilo que você olha. Quem entende, diga amém. Vamos orar então. Pai, obrigado pela Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que ela nos ajude a chegar aonde Tu desejas. Tua palavra é fiel. E assim Te louvamos pela Tua bondade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quem diz glória a Deus? Queridos, eu acho que o objetivo principal de cada um de nós que somos de Jesus, tem alguém de Jesus aqui nessa noite? Amém. O nosso objetivo principal é glorificar a Deus. Não há objetivo principal. Eu, como marido, eu tenho que glorificar minha esposa, como minha esposa, tem que me glorificar. Obviamente, não no nível de adoração, mas no sentido de honra. Então, nós nascemos sempre para honrar um ao outro. Nós nascemos para honrar a Deus, ok? E hoje, por sinal, nós vamos daqui a pouco orar pelo Mateus e pela Tayane. Estão começando bem, ok? Então, amados, nós nascemos para honrar alguém. Se você disser assim, pastor, eu não vou honrar a Deus. Tudo bem, mas a alguém você vai honrar. Não tem jeito. Se você disser assim, pastor, eu desisti desse negócio de igreja. Tudo bem. Em algum lugar você vai honrar. Aqui ou lá, não tem jeito. Nós nascemos sempre para dar honra a alguém. E tudo que temos e tudo que somos precisa glorificar o Senhor, ao nosso Deus. Até quando nós emprestamos uma simples caneta, nesse simples ato, o Pai precisa ser glorificado. Você perguntaria, como assim, pastor? Eu emprestar uma caneta, Deus pode ser glorificado? Claro! Você então pergunta, pastor, como que emprestar uma caneta o nosso Pai pode ser glorificado? E eu te digo, é muito simples.
Este pode ser um meio de dizer o quanto ele é maravilhoso para a sua vida. Você empresta a caneta e diga: você sabia que Jesus é maravilhoso? Quem entende? Estou dizendo caneta, pode ser uma outra coisa. Mas neste ato simples, você pode começar um evangelismo. Então, amados, por quê? Porque as coisas de Deus, elas são extremamente simples. E eu, lendo sobre essa questão, queridos, eu aprendi algo que eu não vou nem poder começar a tocar aqui, porque eu descobri que não basta ser simples. Eu vou falar mais embaixo. Eu tenho que ser simples somado à prudência. E a consequência de nós ficarmos na simplicidade, nós perdemos muitas coisas por conta disso. E nós vamos descobrir, a palavra nos orienta. E eu posso te afirmar, amado, e o melhor, eu posso até te perguntar, assim como uma caneta, há algo mais simples do que uma semente? O que é a semente? O amigo Jesus, ele fez uma comparação muito maravilhosa, dizendo assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diga, grão de mostarda. Eu estava vendo na internet, o grão de mostarda, ela cabe na ponta do dedo e dá para botar mais umas 100. Do grão de mostarda. E Jesus aí pegou pesado. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis tudo o que quiseres, e isso vos será feito. Ele diz: você vai poder dizer a este monte: ergue-te e lança para o mar, e assim se sucederá. Está lá em Marcos 11, 23, você pode conferir lá depois. Então, amados, conhecendo o tamanho de um grão de mostarda, Jesus, ele está dizendo assim, em outras palavras: se você tiver uma fé simples, diga, fé simples. Porque a fé, ela não é complicada. Complicados somos nós. Mas a fé, ela é simples. Ok? E você sabe que a simplicidade, ela tem o seu valor. Né? E, por conta desta fé simples que Jesus propõe, não apenas uma fé enorme ou uma fé pequena, ele está falando de coisas simples. Ele está nos dizendo assim: se a tua fé for simples, isto é, se você não complicar muito a guerra, você vai pedir, e esta simples fé vai trazer aquilo que você precisa, ou vai tirar aquilo que você precisa da sua vida. Quem entende? Amém. E este princípio rechaça, espanta, chuta na sua raiz a questão da quantidade. Diga comigo: quantidade não é sinônimo de qualidade. Tem gente que tem muito, mas sem qualidade. Jesus está chamando a um princípio aqui tremendo. Ele está falando: pode ser pouco, mas tem que ser com... Diga para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, qualidade, hein? Qualidade, não é quantidade. Me fez lembrar a mulher do fluxo de sangue. Jesus cercado, muita gente, e ele andando, e aquele pessoal sufocando. De repente, aquela mulher disse: se eu tocar. Olha aí a qualidade, olha a simplicidade. Se eu tocar
nas vestes do Mestre, eu serei curada. E ela andou na direção da sua fé. Ela enfrentou 12 anos de fluxo de sangue. Você imagina o estado desta mulher. 12 anos com uma menstruação que não cessava. 12 anos, gente, é muita coisa. E ela então toca em Jesus, e o que Jesus faz? Ele para. Aí as pessoas, por que parou? Parou por quê? Porque ele estava sendo tocado por quantidade, mas agora alguém toca nele com qualidade. Ele diz, quem me tocou? Jesus é fantástico. Ele faz cada pergunta maravilhosa. Quem me tocou? Aí os óbvios e os discípulos disseram, mestre, essa multidão te cerca, te aperta, o senhor pergunta, quem me tocou? Os discípulos devem falar, cara, perdeu a noção, meu mestre? Ele disse, não. Alguém me tocou com qualidade. Quem me entende? Alguém me tocou de uma forma que de mim, disse o mestre, saiu virtude. Isto é, se eu não for uma pessoa de uma fé com qualidade, de uma fé simples, eu vou estar imprensando Jesus, porém sem receber nada dele. Você entende? Amém. Talvez você esteja aqui nesta noite precisando de muitas coisas. Mas a pergunta que eu faço é, você só está comprimindo Jesus ou você está procurando tocar nele com qualidade? É isso que você precisa se perguntar hoje. Então, reforçando essa ideia que não é quantidade, amados. É qualidade. Diga para o irmão de novo que está ao seu lado. Qualidade, meu irmão. Não é quantidade. Ok? É igual aquela pessoa que tem 10 carros na sua garagem. Tem um que preste. Mas tem. Não, eu tenho 10 carros. Mas vira um, não pega. E outra, graças a Deus, eu pego ali e viro o meu, pega na hora, graças a Deus. Não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. E as coisas simples ainda funcionam. Quem me entende? O simples funciona. Nós temos, queridos, uma mensagem aí, pelo menos uma, que extraímos desse princípio inviolável. Que os princípios de Deus, queridos, são invioláveis. Eu não posso violar, você não pode violar, ninguém neste mundo pode. É que o Pai sempre vai procurar a sua glória, ouça isso, o Pai sempre vai procurar a sua glória no caminho mais simples que ele encontrar. O Pai vai procurar a sua glória no caminho mais simples que ele encontrar. Nós, em vezes, recitamos uma máxima elementar que diz, se você não sabe o que fazer em uma situação, comece pelo simples. Está muito difícil uma conta? Comece pelo simples. O que você aprendeu lá no primário? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vá pelo simples. Para que depois você possa resolver as questões mais complexas. Mas comece pelo simples. Quem entende? Isto é, por mais complexo que seja qualquer coisa que você possa estar vivendo, sempre vai haver uma entrada a qualquer complexidade pelo lugar mais simples.
Quando o amigo Jesus veio entre nós, de forma humana, onde foi que ele escolheu nascer? Quem sabe? Num castelo? Ele foi para um hospital barrador da época? Quem sabe? Ele contratou seus pais, obviamente, os melhores enfermeiros e enfermeiras para acompanhar o parto de Maria. Foi assim? Sim ou não? Aonde o pai decidiu que o filho iria nascer? No lugar mais simples. Alguém me entende? Ele não nasceu nem na melhor cidade, amados. Ele nasceu em Belém. E Belém, até hoje, meu irmão constantemente está lá, diz que é um lugarejo muito simples. Ele poderia ter decidido nascer no lugar de melhor recurso da sua época. Ele não poderia ter decidido isso? Não poderia, sim ou não? Sim. Mas não fez. Por quê? Para nos ensinar que o melhor caminho sempre será o caminho da simplicidade. Quem me entende? E ouça-me. Quem me ouve, diga glória a Deus. Que bom que você me ouve, sinal que você não é surdo nem surda. Simplicidade, entenda de uma vez por todas, ser simples não é ser idiota. Você entendeu? E eu vou te mostrar na Bíblia o que eu estou falando. Eu fiquei surpreendido com isso. Mas, para não ser vítima de uma simplicidade, essa pessoa simples precisa de um próximo elemento. E nós vamos ler lá em Provérbios agora. Da prudência. Diga, prudência. Diga de novo. Porque, agora eu descubro, porque Caim matou Abel. Caim matou Abel porque Abel foi simples, mas não foi prudente. Se ele fosse prudente, ele nunca ia dar as costas para o seu irmão, porque ele foi morto pelas costas. Aí vamos lá, por favor, em Provérbios, no capítulo 14. Olha o que diz. Eu fiquei chocado com isso que eu estou te dizendo, mas é verdade. E eu confio na palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus? A pessoa acha que você tem que ser simples. E é verdade, eu tenho que ser simples, mas eu não tenho que ser idiota. Olha aqui o que diz, Provérbios 14, verso 15, primeiro. Vamos ler do 15 ao 18. Provérbios 14, 15 ao 18. Diz assim, quem abriu, diga amém. Se eu fosse você, eu marcava. Diz assim, o inexperiente ou simples acredita em qualquer coisa. Olha para mim, você acredita em qualquer coisa? Não ouvi, sim ou não? Não. Olha o que o proverbista diz, o inexperiente, em outra versão diz, o simples acredita em qualquer coisa, isto é, o que você falar que é verdade, o cara aceita, a mulher aceita. Não! Você tem que ter critérios para aceitar alguma coisa como verdade. E aqui vai. Mas o homem prudente vê bem aonde? O que ele está dizendo, amados? Que eu tenho que ser simples, isso é fato. Mas além da simplicidade, eu tenho que ter, não ouvir? Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão, vamos valorizar a prudência.
simplicidade e prudência. Porque a prudência me diz assim, pô, mas aqui tem uma areia movediça, eu não vou meter meu pé. O simples não, sai metendo o pé, afundou. Quem me entende? Ao verso 16, o sábio é cauteloso, prudência, cautela e evita o mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Está vendo aí? 17. Quem é irritadiço? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Meu irmão, você é irritadiço? É o texto. O texto que está dizendo, por favor, não me bata. Quem é irritadiço, diz aqui, faz tolices. Não só faz, e eu acrescento, fala tolices. E o homem cheio de astúcias, a mulher também, que é um homem no sentido genérico, cheio de astúcias, é odiado. E o verso 18, terminamos dizendo, os inexperientes, em outra versão diz, os simples, herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos... De quem? Olhe para mim, por favor. Seja simples. Mas seja prudente. As duas coisas andam perfeitamente juntas. Quem me entende? Por exemplo, quantos aqui atravessaram alguma rua hoje para chegar aqui? Você atravessou? Eu pergunto a você, você pode atravessar uma rua sequer, de qualquer maneira? Você tem que estar ligado, meu irmão. Até para abrir a porta do seu carro, você tem que estar ligado. Não, tu abre a porta e pá! Não tem jeito. E, amados, então com isso, eu quero dizer que a simplicidade, ela tem que estar aliada à prudência. Agora, ainda em Provérbios 22, vire algumas páginas aí. Interessante que na versão NVI ele chama o simples de inexperiente. 22:3. Você pode ler para mim o que diz o Provérbios 22:3? Isso. Quem é o prudente? Quando você recebe um conselho, quantos já receberam algum conselho? Você tem que decidir, eu cumpro esse conselho ou não. Eu vou na minha ou vou na dele, ou dela. Me fez lembrar o rei, o último rei de Israel, está lá, se não me engano, em Jeremias 38. Quando Jeremias lança um conselho e diz assim, rei, Deus está mandando você se entregar a Nabucodonosor. E quando ele disse isso, os conselheiros do rei disseram, temos que matar este profeta, porque ele está falando para que nós nos entreguemos, e não podemos, nós somos povo de Deus, e Aí o rei falou assim, faz o que tu quiser com ele. Aí jogaram Jeremias, está lá em Jeremias 38, no poço. Porque ele falou o que tinha que ser falado. Resultado, depois Deus tirou Jeremias de lá, através de um conselheiro lá do rei, e puxaram Jeremias de lá, e o rei decidiu
seguir o conselho dos seus conselheiros, que até então só tinham dado conselho ruim. Deve ter sido muito parecido com o que aconteceu no nosso governo aqui do Brasil. Só conselhos ruins. O que aconteceu? Não deu certo. Deixou a simplicidade, caiu tudo sobre a sua cabeça. E amados, então esse rei, ele fugiu. Quando ele estava fugindo, os soldados de Nabucodonosor o pegou e o humilhou profundamente. Porque se ele tivesse obedecido o conselho de Deus, ele teria sobrevivido, mas não quis e foi profundamente humilhado. Queridos, o que quero vos dizer com todas essas coisas? Que nós temos que valorizar a simplicidade com a prudência, ok? Nas nossas vidas. Você não precisa mostrar que é mais do que você é. Seja simples. Quando a pessoa vier conversar com você pensando que está conversando com um idiota, vai dizer: ih, rapaz, não, ali a pessoa sabe o que está dizendo. Porém, com simplicidade. Diferente daquele que tenta mostrar até o que sabe de verdade. Porém, vai chegar um momento na vida dele que ele vai bater no teto e não vai chegar a lugar nenhum. Acabou para ele, ou para ela. Mas o simples não. O simples, ele está ali sempre na dele. Né? Você vê que Jesus, em tudo, ele poderia se exaltar, mas ele sempre foi por baixo. É verdade? Quando aquela mulher foi procurá-lo, ou melhor, quando a mulher adúltera chegou até Jesus, Jesus estava ali entre as pessoas. Ele não estava lá no templo, ele estava lá entre as pessoas. Aí chegaram com a mulher adúltera e disse: mestre, aqui pegamos essa mulher em pleno adultério. Moisés mandou apedrejá-la. E o Senhor, o que é que diz? Jesus não perdeu a paz. Diga assim: o simples não perde a paz. Ele ia escrevendo, estava, Deus talvez tenha dado uma olhadinha. Diz assim: vamos fazer o seguinte, quem de vocês aí estão com as pedras nas mãos? Quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E ele voltou a fazer: amados, é isto. Isso é ser simples. Tacaram pedra naquela mulher, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque Jesus colocou para que eles mesmos se autoavaliassem. Você vê que o momento da Santa Ceia, qual é a proposta do momento da Santa Ceia? É você olhar para si. Examine-se, pois, o homem, e depois coma do pão e beba do cálice. No Evangelho, queridos, se você quer ser um crente fiel, olhe para você, com simplicidade. Se você errou, reconheça, isso é ser simples. Se você falou que não devia, reconheça, seja simples. Você vai tirar tantos problemas de cima de você. Mas o grande detalhe é que nós sempre queremos ter razão. Por que você fez isso? Eu fiz isso, por aquilo outro e tal, por aquilo outro. Sempre queremos ter razão. Essa é que é a verdade. Mas, no Evangelho é o seguinte: você quer ter razão, então não a tenha. Você quer ser rico, então seja pobre.
Ok? No Evangelho é tudo ao contrário. Ele disse assim, para o homem rico, para o jovem rico, vai, vende tudo que você tem, depois você vai ganhar um tesouro do céu. Ele, não, aí não dá para mim. Não posso largar tudo que eu ganhei. Essa proposta de Jesus não lhe serviu. Por quê? Porque às vezes você ser simples dói. Você vê que Zaqueu, cobrador de impostos, rico, aquela coisa toda, mas a alma dele estava desesperada, precisando de Jesus. Ele sobe na figueira, e quando ele sobe, ele não fala nada, só fica olhando. Jesus para, olha para ele, Zaqueu, desce depressa. Pessoal, ele não sabe quem é Zaqueu? Aquele que rouba da gente, aquele que está sempre nos prejudicando. Ele disse, desce, Zaqueu. Aí Zaqueu já chegou, mestre, eu já vou chegar assim de cara dizendo, a quem eu prejudiquei, a quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele disse, hoje veio salvação a esta casa. E o melhor, vou para a tua casa, rapaz. O pessoal ficou louco. Sabe por quê? Porque a simplicidade tomou conta daquele coração. Quem é o coração simples? Não, eu sou nada, meu querido. Você e eu, juntos, não somos nada se o Senhor não for conosco. Você concorda? Vamos ficar de pé? Jesus, nas suas bem-aventuranças, ele falou sobre os simples. Você pode abrir comigo em Mateus, capítulo 5. Ele chega, bem-aventurados pobres de espírito. Ele começa dizendo isso, para chocar. Mateus 5, a partir do verso 1 diz, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos. Sabe por quê? Porque obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, na nossa linguagem, bem-aventurados aqueles que não gostam de ver o circo pegar fogo. Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levando todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurado é você simples, porém prudente.
Coloque a sua mão em direção ao seu coração. Talvez você tenha muitas coisas para resolver durante essa semana, é verdade. Mas você pode fazê-lo buscando a Deus a simplicidade. Imagine uma linha toda embolada nas suas mãos. Aí você vai perguntar, cara, onde eu vou começar a desembolar isso aqui? Comece do simples. Ache a primeira ponta, puxe. Ache a segunda, a continuação, puxe. E quando você vai chegando na terceira, na quarta, aquilo que já estava tão embolado, já começa a ficar mais simples. Começa a ficar mais facilitado. Então, tudo isso para dizer a você, queridos, que a simplicidade funciona. Aliada à prudência. Aliado àquilo que funciona. Não perca isso. Esse mundo tenta nos ufanar. Isto é, nos deixar achando que somos mais do que pensamos ser. Mas o Senhor diz, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Senhor, eu quero orar neste momento pelos meus irmãos, pedindo sobre eles uma capacidade simples para resolver as suas questões mais complexas, seja ela de que natureza for. Senhor, nós sabemos que volta e meia nos vêm coisas tão complexas que não sabemos como resolver, mas Tu és o Senhor das nossas vidas, que nos ajuda nas questões mais difíceis. Senhor, no nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a ver a solução aonde muitos, até nós já dissemos, não tem solução. A Teu poder começa a agir quando o nosso se delimita, quando o nosso se esgota. E, Senhor, eu quero Te pedir isto aos meus irmãos. Não deixe que eles parem diante da dificuldade, mas que eles possam olhar com a simplicidade dos Teus olhos. Como nós exemplificamos, eles trouxeram uma coisa muito complexa diante de Jesus, e Jesus deu uma resposta simples, que funcionou diretamente na vida daquela mulher e hoje nas nossas vidas. Por favor, ergam as suas mãos. Pai, que aonde essas mãos tocarem, seja próspero, abençoado. Senhor, que todos percebam que há a Tua bênção nessas mãos, por fazer coisas simples, porém eficientes. Senhor, quebra de nós toda ansiedade por qualquer coisa, porque a ansiedade não é uma boa companhia. E dá-nos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. E assim Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor por isso?